Você consegue imaginar uma aeronave tão gigantesca que faz um Boeing 747, o famoso Jumbo, parecer um brinquedo? Hoje, vamos explorar uma ideia que parece saída diretamente da ficção científica, mas que engenheiros e sonhadores já consideraram a nave-mãe, uma base aérea voadora colossal. Então agora sente-se no sofá, deixa o like, se inscreve no canal para ver mais vídeos insanos sobre aviação e bora pro vídeo. Vamos começar com as dimensões, para você ter uma ideia da escala absurda. Um Boeing 747 tem cerca de 76 metros de comprimento e uma envergadura de 68 metros. Agora, multiplique isso por 10. Estamos falando de um monstro com mais de 760 metros de comprimento e uma envergadura de quase 700 metros. Para colocar em perspectiva, isso é quase o comprimento da famosa Ponte Golden Gate em São Francisco. Uma aeronave desse tamanho não apenas transportaria carga, ela seria uma cidade voadora, uma base militar móvel capaz de lançar e recolher caças menores em pleno voo. Imagine um porta-aviões, mas voando a 10 mil metros de altitude. A ideia de aviões gigantes não é totalmente nova. A humanidade sempre foi fascinada por construir máquinas voadoras cada vez maiores. Pense no Antonov An-225 Maria, o maior avião já construído. Com 84 metros de comprimento, ele já era uma visão impressionante. Criado para transportar o ônibus espacial soviético Boran, o Mriya era um gigante. Mas ainda assim, seria apenas uma fração do tamanho da nossa nave-mãe. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética exploraram conceitos de porta-aviões voadores. Projetos como o CL-1201 da Convair nos anos 60 imaginavam aeronaves de propulsão nuclear com envergaduras de centenas de metros, destinadas a patrulhas de longa duração. Esses projetos nunca saíram do papel, mas plantaram a semente da ambição. Mas como algo tão grande poderia sequer sair do chão? Os desafios técnicos são simplesmente monumentais. O primeiro, e mais óbvio, é o peso. O peso de um 747 vazio é de cerca de 180 toneladas. Uma nave-mãe, sendo 10 vezes maior em dimensão, teria um volume e, consequentemente, um peso centenas, talvez milhares de vezes maior. Estamos falando de dezenas ou até centenas de milhares de toneladas. Nenhum material de aviação conhecido hoje, como as ligas de alumínio ou os compósitos de carbono, conseguiria suportar seu próprio peso em uma estrutura tão vasta sem se despedaçar. Precisaríamos de materiais futuristas, talvez nanotubos de carbono ou ligas metálicas, com propriedades que hoje só existem em laboratório. Materiais incrivelmente leves e resistentes. E para levantar e mover essa massa colossal pelos céus, a quantidade de empuxo necessária seria astronômica. Os motores a jato mais potentes da atualidade, como os que equipam o Boeing 777 vezes, produzem cerca de 100 mil libras de empuxo cada. Uma nave-mãe precisaria de dezenas, talvez centenas desses motores, ou de uma tecnologia de propulsão completamente nova. O consumo de combustível seria inimaginável. Uma frota inteira de aviões tanques seria necessária apenas para mantê-la no ar por algumas horas. Isso nos leva a uma única solução energética viável: a propulsão nuclear. Um reator nuclear a bordo poderia, teoricamente, fornecer energia quase ilimitada, permitindo que a aeronave voasse por meses ou até anos sem reabastecer. A ideia de reatores nucleares voadores foi estudada nos anos 50, mas os riscos de um acidente e a contaminação radioativa sempre foram um obstáculo intransponível. A decolagem e o pouso seriam outro pesadelo logístico. Nenhuma pista de aeroporto no mundo seria longa ou forte o suficiente para suportar tal monstro. Teríamos que repensar completamente o conceito de decolagem. Talvez a nave-mãe fosse construída e lançada a partir de uma plataforma flutuante no oceano, longe de áreas povoadas. O QEMSOB utilizaria sistemas de propulsão vertical como foguetes para uma decolagem vertical, algo que consumiria uma quantidade de energia absurda. Outra teoria seria a montagem em órbita e a operação exclusiva na alta atmosfera nunca pulsando, sendo reabastecida por veículos menores. Então por que não vemos essas naves-mãe cruzando nossos céus? A resposta, além dos desafios técnicos, é simples: o custo e a praticidade. O custo de desenvolvimento e construção de uma única aeronave seria na casa dos trilhões de dólares, superando o PIB de muitos países. Seria o projeto de engenharia mais caro da história da humanidade. Além disso, qual seria sua real utilidade? Como uma arma militar, seria um alvo gigantesco e extremamente vulnerável. Um único míssil bem-sucedido poderia causar uma catástrofe de proporções épicas, especialmente se houvesse um reator nuclear a bordo. Como plataforma de transporte civil, seria logísticamente inviável.
É muito mais eficiente e seguro ter uma frota de centenas de aviões menores do que um único ponto de falha tão colossal. No final, a nave-mãe continua sendo um sonho, um exercício fascinante de imaginação e engenharia. Ela nos força a pensar sobre os limites da tecnologia e da nossa própria ambição, embora provavelmente nunca vejamos uma aeronave dessas em nossa vida. A busca por construir máquinas maiores, mais rápidas e mais eficientes continua a impulsionar a inovação na aviação. De certa forma, o legado da Navy Me não está em sua construção, mas na inspiração que ela proporciona para que continuemos a olhar para o céu e a sonhar com o impossível. Quem sabe que maravilhas da engenharia o futuro nos reserva? O que você acha? A humanidade deveria investir em projetos tão ambiciosos, mesmo que pareçam impossíveis? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de explorar essa fronteira da engenharia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo mundo da ciência e tecnologia. Obrigado por assistir e até a próxima.